O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nossa liturgia da Palavra de Deus hoje ajuda-nos a refletir, principalmente, o amor e a preocupação que Deus tem para com seu povo. Nós ouvimos principalmente nessa primeira leitura, em que apresenta aí o início da vocação de Moisés, o chamamento de Deus para esta grande missão de ser um libertador. Quando Deus, através da sarça ardente, chama Moisés, apresenta para ele uma grande preocupação. E esta preocupação é o seu povo. Eu ouvi, eu escutei o clamor do meu povo, dos filhos de Israel. Deus se apresenta, em primeiro lugar, como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, para dizer que Deus não esquece da sua aliança. E por isso é que Deus se preocupa com o sofrimento dos mais pequeninos, do seu povo. Então dá aqui uma grande missão para que Moisés vá até o Egito outra vez. Só para poder atualizarmos, Moisés cresceu dentro da corte do próprio faraó. Foi encontrado no rio e depois que ali cresceu, viu aquela opressão que o seu povo sofria através dos egípcios. E no momento ele estava fugitivo, porque acabou por matar, sem querer, um egípcio que estava a maltratar alguém do seu povo. Então ele estava agora com uma vida de pastor, estava casado com a filha de Jetro, e pastoreando para além do deserto, ele vai subir a montanha grande, o Horebe, a chamada a montanha de Deus. Isso também é muito significativo para nós, porque na Sagrada Escritura a montanha sempre é reveladora do lugar, como o lugar da presença de Deus, o lugar do encontro com Deus. E é nesta montanha, onde Deus se revela muitas vezes, que aqui, através dessa sarça, que não se consumia, desse fogo, Deus se revela. E também diz que ali agora é um lugar sagrado. E depois da libertação do povo do Egito, iria ser um lugar de adoração a Deus. Então, só para nós ficarmos habituados aí e atentos para fazer esse pano de fundo, para dizer que Moisés tinha uma vida agora pacata, mas ao mesmo tempo fugitivo. Eram fora da lei, entre aspas, vamos dizer assim, segundo os critérios da sua época, porque estava fugitivo naquele momento. Deus o chamou
porque Deus o escolheu desde pequeno, com certeza, até mesmo antes, né, no seio materno. Mas agora, nesse chamamento da sua vocação, fica clara esta grande missão de Moisés. E o que é que ele vai responder quando Deus apresenta para ele esta missão? Quem sou eu para poder ir até o Faraó? Muitas vezes, quando Deus também chama-nos para uma determinada missão, também muitas vezes temos a tendência de fazer essa mesma pergunta. Quem sou eu para assumir determinada missão? Seja ela na família, seja ela dentro do contexto eclesial. Quem sou eu? Pode dizer também algum jovem que Deus possa chamá-lo para ser sacerdote. Quem sou eu para ser um sacerdote ou para ser um consagrado? Muitas vezes é uma forma também de fugir à missão que Deus quer dar a cada um de nós. Mas veja como é bonito a resposta que Deus vai dizer para ele. Que Deus estaria com ele. E era o sinal de que Moisés, de que todos iriam acreditar que Deus estava com ele, que ele foi enviado por Deus para esta grande missão. É claro que isto é muito mais profundo, em contexto de fé, porque Moisés, mesmo sendo do povo de Deus, mas talvez não teria esta capacidade de poder perceber esta presença de Deus na sua vida diante desta grande missão. Mas ele teve fé, ele acreditou, ele confiou na palavra de Deus revelada aqui nesse Monte Santo. É aqui, meus irmãos, o segredo da nossa vida. É o segredo de que nós podemos descobrir o que Deus quer de nós. É através do encontro com Ele. É através da intimidade com Ele. É através da sua palavra. É por isso que Moisés confiou e foi, confiando neste sinal que Deus deu a ele, que estaria com ele. Então, põe-te a caminho e vai. E depois que libertares o povo do Egito, este lugar vai ser um lugar de adoração. Depois, quando nós ouvimos no Evangelho, Jesus vai agora, mais uma vez, revelar para nós a sua intimidade com o Pai. Vai bem dizer o Pai, além de manifestar para nós essa paternidade, que nós também fazemos parte dessa filiação divina, ele vai bem dizer em oração a Deus, porque o Senhor escondeu as verdades aos sábios e os inteligentes e se revelou aos pequeninos. O nosso Deus ama a todos nós, mas Deus tem uma peculiaridade especial para aqueles mais pequenos, para aqueles que mais sofrem, por aqueles que mais necessitam. Deus está sempre do lado dos mais frágeis. É o que nos apresenta a Sagrada Escritura. Ama-nos, com certeza, mas nós temos que ter essa consciência de que o Senhor se faz presente em nossa vida e que nunca nos abandona. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, nunca diga, onde está Deus? Por que Deus me abandonou? Por que Deus está a me castigar? Deus não castiga, Deus corrige, porque Deus é Pai. Como você que é pai e mãe, corrige o seu filho quando está por um caminho que não agrada a Deus, quando está a fazer coisas que não agradam a Deus e que não está de acordo com as virtudes e tudo aquilo que foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe. Então, Deus corrige-nos porque nos ama, porque quer que nós estejamos sempre no caminho de Deus, no seu caminho. Então, eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos o amor, a verdade. Então nós, meus irmãos, encaixamos-nos aqui nesse contexto de filhos, porque o Senhor ama-nos, o Senhor quer que estejamos conscientes desse amor e que Ele nunca vai nos abandonar. Mas também somos convidados
a entrar nessa intimidade como Jesus entrou. Porque Jesus fala de um conhecimento. O que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus não é somente conhecer as Escrituras, não é somente estudar as Sagradas Escrituras, ou conhecer porque ouviu falar. Conhecer a Deus é exigente, exige intimidade, exige conhecimento desse amor que Deus revela-se cada dia por nós. Por isso, se você diz que conhece a Deus, mas não tem intimidade com Ele, esse conhecimento é vazio. Por isso que muita gente diz, eu rezo tanto, mas eu não sinto a presença de Deus. Eu vou à missa todos os dias, mas eu não consigo perceber como Deus me ama. É porque está a faltar esse conhecimento, essa intimidade. Não basta rezar todos os dias, não basta ir à missa todos os dias, se você não procura viver essa intimidade e comunhão com Deus. É por isso que muita gente não muda, continua da mesma coisa, da mesma forma. Não é? Quando não se tem intimidade, não há mudança de vida, continua sempre a mesma pessoa. Então é assim que a nossa liturgia de hoje convida-nos a adentrar dentro dessa intimidade do conhecimento de Deus. Como Jesus diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós damos graças também ao Senhor, porque se revela a nós nessa liturgia, porque quer que nós entremos nessa intimidade com Ele, porque quer que nós também o conheçamos, porque Ele ama-nos e todos nós somos preciosos para Deus. Agradecendo mais uma vez a Deus pela vida que Ele nos dá e também pelo compromisso que esses casais que hoje também celebram as suas bodas, imagine, 25 anos, 60 anos de vida matrimonial. Vocês dão aqui diante de nós e daqueles que assistem através dos meios de comunicação um grande testemunho do compromisso, do sim que vocês um dia deram diante do altar. Com certeza, vocês vivenciaram muitos momentos difíceis, mas também muitos momentos bons. Então, sempre somos convidados a dar graças a Deus por tudo na nossa vida. Os momentos bons, mas também os momentos que não foram bons. Esse é o testemunho, não é, que serve, que apesar das nossas fraquezas humanas, não é, vocês ainda continuam a corresponder a esse chamamento que Deus os fez. Então, que o Senhor continue a abençoar a vossa vida, para que possam perseverar, como diz, prometeram um dia diante do altar, até que a morte os separe. Não é? Então, é o testemunho que vocês dão, e nós agradecemos a Deus por isso. E por isso agora vamos rezar também juntos, para que Deus continue a abençoar a sua família, que agora não é só vocês, não é? Mas tem todo um grupo aí que faz parte da vossa vida. Então, convido a vir aqui à frente do altar, para juntos rezarmos e também agradecer a Deus.